para a estrutura nova que a gente está usando aqui. Ok? Tira dúvidas. Vamos lá. Boa noite aí. Inema, já construíram um e-book sobre finanças, demorei um tempo para terminar, mas a parte difícil foi vender. Para vender a Israel, sempre é o lance que eu digo. Numa empresa tem 3 tipos de pessoas. Melhor, vamos falar 4 tipos de pessoas. A pessoa que produz, que tem ideia, que é o competente. A pessoa que vende, que sabe transformar aquilo para alguém. A pessoa que administra, certo? E a pessoa que manda. Então, se tu vai ver, o grande empreendedor é aquele cara que tem a ideia, que junta as pessoas, que junta a ideia e faz acontecer. Na maioria das pessoas, ele culpa o empresário, só que ele não faz isso. Eu conheço muitos amigos meus que é assim. Agora, veja, o vendedor é o cara mais importante de tudo. Por quê? Porque é ele que consegue viabilizar todo mundo. Certo? Mas se nós simplificar, tem o cara que produz, tem o que vende e tem o que cobra. E você vê que são 3 funções. Então, se tu tá sozinho, é um problema. Agora, se tu for um cara empreendedor e você delegar para alguém que vender, para alguém cobrar e para alguém produzir, tá feita a coisa. Então, aí que nós temos que olhar para nós e tentar descobrir o que tu é bom e o que tu é ruim. Certo? Então, veja só, se tu não sabe vender, dificilmente tu vai ter sucesso na vida. Mesmo que tu é um gênio. Certo? Agora, se tu for uma pessoa sábia e sabe as tuas limitações, tu vai trazer alguém para vender. Tu vai trazer alguém para cobrar. Tu vai trazer alguém para produzir. Tu pode ser um desses 3. Mas, geralmente, as pessoas não são completas. Né? E é bom que tu não seja, porque daí tu é focado. Eu sempre tive isso, desde o início dos meus negócios. O que foi? Eu aprendi a delegar. Agora, delegar não é entregar. Delegar é passar para o outro e ficar cobrando, através de vários mecanismos. Um deles é indicadores. Certo? Beleza? Ney, tem na comunidade VIP um passo a passo para construir uma automação de atendimento de WhatsApp? Para que uma agência de autos, por exemplo, o lead vai perguntando e no final fecha a venda. Tem várias automações que tem aí. O problema do passo a passo tem que ser customizada. Então, uma automação ela está dividida em algumas coisas. Né? O que é importante da automação, quando a gente está falando? Ela tem o processo, e Caio, o processo é teu. Entendeu? Tu pode até copiar o processo de todo mundo. Então, nós temos exemplos de um processo que tem ali. E depois tu tem os scripts de venda. E os gatilhos que tu quer que muda alguma coisa. Então, o que eu digo assim, para todo mundo? Tem que aprender prompt. Se aprender prompt e aprender o processo, e às vezes tu não sabe do processo. Então, tu vai chegar na empresa e entender o que ele quer. Só que se tu customizar para cada empresa, tu nunca vai ganhar muito dinheiro, porque tu vai ganhar muito trabalho. Agora, se você descobriu para uma empresa um processo e implementou ela, e tu chegar para as outras e dizer, é isso que eu tenho. Aí sim tu escala. Certo? Então, em primeiro lugar, Caio, que eu digo assim, descobre um nicho. Certo? É esse que eu vou focar assim. Escolhe um cliente. Negocia com ele um valor até para pagar só os custos. E faz funcionar, faz dar certo ali. Tu vai pegar a experiência de tudo. Certo? Então, o grande problema que a gente tem que entender é isso, é o processo de tudo. Beleza, pessoal? Veja, o ideal
é sempre formar técnico. Eu vou contar para vocês rapidamente uma coisa. Quando eu criei minha empresa lá nos anos 90 de tecnologia, a gente era um time de jovens, né, se atirando na tecnologia, enfrentando empresários. O que eu fiz? Cortei o cabelo, botei uma gravata, botei um terno e comecei a atender os clientes. Por quê? Porque eles tinham que me ver como alguém confiável. Não é porque eu queria ser alguém mais importante do que eu era, mas eu tinha que passar essa credibilidade para eles. Ou seja, a autoridade que não só de técnico. Quando o negócio começou a crescer, eu descobri que os meus técnicos eram muito bom técnico, mas eram terrível de relacionamento. E eu perdi a relação de clientes ou de negociação por causa da estupidez desses caras, que olhavam para os outros e achavam que todo mundo era burro. Então, o que eu fiz? Eu botei sempre uma vendedora ou um vendedor junto com eles. Só que quando eu começava a dar suporte, o vendedor não ia, daí queimava a minha foto. O que eu fiz? Eu mandava alguém, que eu brincava sempre assim, o cara que carrega a sacola do técnico. E esse cara era o cara de bom de papo, era um cara sorridente, era um cara que entendia o que o cliente queria. Então, é isso que é importante. A gente precisa, né, complementar com aquilo que tu não tem. E quando você monta uma equipe, é isso que tu tem que pensar. Beleza? Tanto que o que aconteceu? A empresa cresceu e a gente criou um núcleo de comportamento, onde que eu treinava técnicos para eles aprenderem a ser gerentes. E assim eu treinei milhares e milhares de pessoas que eram bons técnicos e péssimos gerentes. E o cliente perdia um técnico bom porque ele queria promover, que o cara tinha aspiração de ser gerente, mas não tinha capacidade e talento nenhum de ser gerente, e muito menos, né, humildade. Então, o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade. O desejo de alguns com a dor